Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos ler versos 4 a 7. Gálatas, capítulo de número 4. Versos 4 a 7. Quero que todos acompanhem. Você tem que ler e memorizar essas passagens para que elas fiquem conhecidas dentro do teu espírito, na tua mente e no coração. Então vamos ler, versos 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, presta atenção, leia com a mente limpa e entenda. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, olha como ele nasceu, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Com qual finalidade? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, porque ele veio resgatar os que estavam sob a lei, qual a finalidade? Para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Deus é meu Pai, Abba Pai. Agora, olha a verdade poderosa, de sorte que já não és escravo, você é filho. Então você não precisa mais de libertação, de sorte que já não és escravo. Deus não tem filhos escravos. Porém, filho, olha, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho tem mais alguma coisa. Também sou herdeiro por Deus, eu sou um herdeiro de Deus. Então, com bastante paciência, vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? De tanto eu repetir, você nunca mais vai esquecer isso. Sabe o que é nunca mais? Nunca mais. Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e o que Paulo pregou nessas igrejas? Ele dava coisa ungida para as pessoas levar para casa para ser abençoada? Não. Paulo dava rosa orada, ungida para levar para casa? Não. Paulo dava um monte de óleo de Israel consagrado para levarem para casa, para ungir as paredes, as portas, o carro, a cabeça? Não. Paulo levou alguém a fazer campanha? Não. Paulo levava as pessoas, olha que tinha um monte de montes na região onde Paulo vivia. Paulo levou alguém a subir no monte para sentir o poder de Deus? Não. Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Paulo pregou o quê? O evangelho, ele não pregou a lei, ele não levou ninguém para ficar praticando o Velho Testamento. Não. Paulo não levou ninguém a ficar guardando sábados, não. Paulo pregou o evangelho da graça de Deus, e a graça consiste nesses dois pontos. Primeiro, eu sou salvo pela graça, Efésios 2:8, vou falar isso mais 5.000 vezes ainda. Porque pela graça sois salvos. Isto, essa salvação, esta graça não vem de vocês, não são vocês que produzem. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé não foi você que produziu, é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E aí Paulo liquida com o lado humano da coisa. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso significa o quê? Que não existe uma coisa que o homem possa fazer, uma obra, um esforço, uma religiosidade, uma caridade, uma boa coisa. Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Então, para o homem é impossível, presta atenção, o que as religiões pregam? Eu sempre tenho que fazer coisas para ser salvo e para agradar a Deus. Então, se você for no budismo, é isso. Se você for no catolicismo, é isso. Se você for no espiritismo, é isso. Se você for na macumba, é isso. Se você for numa igreja evangélica de lei, é isso. Eu tenho que fazer coisas, praticar coisas, produzir coisas para ser salvo.
Mas no Evangelho da Graça é impossível entrar esse pensamento. Porque até a fé que você teve um dia não foi você que produziu. É um dom de Deus. Deus operou dentro de você e te gerou esta fé e você veio a crer em Jesus Cristo. Então, nas demais religiões, é sempre o homem fazendo coisas, se esforçando, pagando preço, se disciplinando. Ele tem uma lista, 2 listas diante dele, o que pode fazer e o que não pode. Então ele tem que ficar mais na lista, não pode fazer isso, não pode, e vai para outra, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No fim, ele faz uma contabilidade. Eu fiz mais coisas que eu tinha que fazer e menos coisas que eu não podia, então estou salvo por merecimento. É isso na mente deles. Mas no Evangelho é o oposto, você não tem o que fazer, você não pode fazer, é incapaz de fazer, é impossível fazer algo que Deus olhe para você e fala assim, muito bem, você fez isso, agora você merece a salvação, vem ser salvo. Na graça de Deus para o homem é impossível, por isso, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, não vem do homem, não vem da religiosidade, não vem do esforço, não vem de quantas vezes eu frequento a igreja, não vem se eu dei dízimo, deixei de dar, se eu troquei de roupa, deixei de trocar, se eu não frequentei certos lugares e frequentei os que tinha que frequentar. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Está bem definido isso. Agora, uma vez que eu creio em Cristo, eu já sou salvo. Eu não estou me esforçando para ser salvo. Eu não estou, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que jejuar, porque se eu jejuar é capaz que eu perca a salvação. Olha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, se eu não fizer, eles pensam que Deus me salvou, eu já sou salvo. Agora, Deus sabe que eu estou preso numa natureza terrena, você já sabe isso. Você está preso numa natureza terrena que não tem condições de manter a salvação. Você cobiça, você fala mentira, você erra todos os dias. Sim ou não? Ou sou só eu que erro todos os dias? Você também? Ai, que bom. Então, eu não tenho condições de manter a minha salvação, porque eu penso coisa errada, já perdi. Eu me irritei, a esposa se irritou com o marido, com razão, né? Coitada dos maridos da esposa, né? Vive se irritando, né? Mas já perdi a salvação. Aí o homem saiu na roupa, saiu uma mulher bonita, ele olhou, ai meu Deus, olhei e cobicei essa mulher, já estou no inferno. Marido, não cobice as mulheres. Mas você tem uma carne que quer cobiçar, né? Ixi, é terrível. Você perde a salvação por minuto, fala a verdade. Você está trabalhando aí, falar uma mentirinha para se safar de alguma ou ganhar um a mais, de repente, ah, meu Deus, eu menti, mas Senhor me perdoa, mas já mentiu. Já estou condenado. Por isso que você não tem condições de se manter salvo. Então Deus te salvou e Ele te mantém salvo, Ele te segura na salvação, mesmo com todos os seus defeitos, porque Jesus já pagou por tudo isso aí. Jesus já pagou por todos os teus pecados e pagou até o fim da tua vida, já está pago, está liquidado a fatura. Ele sabe que você vai falhar e errar muito ainda, mas Ele já pagou por tudo isso. Compete a você fazer o quê? Olha, eu tenho que ter uma vida íntegra, limpa, andar honestamente em tudo, corretamente em tudo. Eu vou ser capaz de viver isso 100%? Não. Mas se eu falhei, já está pago pelo que eu falhei. A obra da cruz é uma coisa poderosíssima, gigantesca, valiosa. A dívida paga na cruz é por toda a nossa existência aqui na terra. Está bem claro isso? Você pensa que essa coisa que mantém você na presença de Deus é você que produz? Não, é Deus que te salvou e te mantém. Então Ele vai te manter ligado todos os dias, Ele vai te manter seguro, Ele vai te lembrar coisas na mente, Ele vai te levar a palavra, Ele vai te trazer aqui para essa reunião, Ele vai fazer você reassistir os vídeos. Tudo, essa motivação interior que você tem é Deus que está trabalhando em você, não é você. Outro ponto, aquele que não poupou seu próprio filho, Romanos 8:31. Antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça, presta atenção, como não nos dará gratuitamente junto com o Filho, não é separado de Jesus, é junto com Ele, Ele nos deu o Filho e nos deu todas as coisas juntas,
como não nos dará gratuitamente com o Filho o quê? Todas as coisas. Então, tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Você não tem que pagar por nada, você não tem que fazer sacrifício, fazer voto, dar dinheiro, comprar alguma coisa. Você não tem que pagar por nada, tudo é dado gratuitamente, as bênçãos são dadas de graça. Tudo da parte de Deus no Evangelho da Graça nos é dado gratuitamente. Mas o Evangelho do jugo, da prisão e da lei, eles vão dizer assim, Deus fez a parte dele, que é 50%, agora você tem que fazer os outros 50%. Não, Deus fez 100%, você não tem que fazer nada. Então eles pregam um Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? É o Deus que gosta muito do dinheiro, ele gosta muito da tua oferta, ele gosta muito do que você dá para ele. Dai e ser-vos-á dado. Não tem até louvor que canta, é medida calcada, recalcada, sacudida, transbordante. Você não pode dar uma outra coisa, tem que ser só o dinheiro. Não é isso, não se canta isso. Dai e ser-vos-á dado. Então, é o Deus da barganha, é um Deus que vê se você dá mais dinheiro ou dá menos. Ele vê se você faz sacrifício, sacrifício dá tudo que tem. Ele tem um caderninho que ele fica assim, hoje, esse mês ele deu o dízimo. Está abençoado. Aí no outro mês não deu, vem aí devorador. Pega ele porque não deu o mês. Né? Ele é assim, é um Deus interesseiro. Aí você vai ouvir as pregações do Deus da barganha. Você tem que dar tudo, seu sacrifício, dá volta, pega o carnê, faz assinatura disso, você vai ser coluna da igreja e paga isso e trízimo. Até trízimo, não tem gente que vem na televisão e pede 30% do que a pessoa tem? Tem ou não tem? A pessoa parece, estou precisando de 12 milhões. Ele só precisa de 12 milhões. Aí é caneta de R$1.000. Então cria na mente das pessoas um Deus da barganha, um Deus que é que nem na sociedade. Se você tem dinheiro é bem aceito, senão você é deixado de lado, é o Deus da barganha. É o que mais é pregado aí, na graça de Deus não existe isso. Tudo nos é dado gratuitamente, todas as bênçãos vêm de graça. Deus não é o Deus da barganha, Ele é o Deus da graça. Agora, se eu for generoso, eu vou ajudar a obra de Deus de acordo com o meu entendimento, com a minha generosidade e com a minha prosperidade. Está claro isso? Foi isso que Paulo pregou. Agora, o que aconteceu com os Gálatas? O pessoal, os pregadores do Velho Testamento, das campanhas, vamos falar na linguagem de hoje, os pregadores de Templo de Salomão, que se veste como judeu, que aparece na televisão, aqueles que exploram o povo, né? Aqueles que é campanha atrás de campanha. Tem igreja que não ensina nada, é campanha atrás de campanha. Acabou uma, começa outra, acabou uma, começa outra, não ensina nada. E os textos das campanhas deles é só coisa do Velho Testamento, é a prosperidade de José, é o sacrifício, é o voto de Ana, né? Ou então é a oferta da viúva pobre, ela deu tudo que tinha, deu sustento, você tem que dar tudo que tem. Campanha, 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 não para de fazer essas, é só campanha. Não é? Vocês estão entendendo ou não? E não aprende o que é o Evangelho da Graça de Deus. Esse pessoal que traz a velha aliança e põe na cabeça no meio da igreja, escraviza as pessoas com o Velho Testamento. Então eu não posso deixar de falar essa verdade. A velha aliança acabou na cruz. Quando Cristo diz está consumado, derramou sangue e o véu do templo se rasgou em alto a baixo, acabou a velha aliança. O Velho Testamento, é preciso conhecer, é bonito, tem histórias lindas, é emocionante, mas é judaísmo, história como Deus agiu no Velho Testamento, é a velha aliança que Deus trouxe para os judeus. A aliança, a arca da aliança é da aliança com os judeus, não tem nada a ver com cada um de nós. E o Velho Testamento acabou na cruz. Quando em Romanos 10,4, eu falo isso direto, Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Significa o quê? Que todo aquele sistema religioso, judaico, acabou na cruz, é o fim da lei, o fim de todos aqueles sacrifícios, de todas aquelas ordenanças, tudo aquilo acabou, gente, acabou na cruz. Depois da cruz que começa o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Jesus pondo um fim na Páscoa, quando ele pega o pão, ele fala, esse pão é meu corpo que será partido por vós. Depois ele pega o cálice e pede para que todos bebam e fala o quê? Este cálice é o meu sangue. O sangue
da nova e eterna aliança. Acabou a velha aliança. Então, ficar pregando o Velho Testamento, encher a igreja com a mentalidade do Velho Testamento e levar o povo para a escravidão. Eu tenho que olhar o Velho Testamento com as lentes do Novo. Primeiro eu conheço o Novo, aí eu vou olhar para o Velho. Aí eu vou ver o quê? Acabou isso, acabou aquilo, isso não passou pela cruz, isso não existe mais, aquilo era só para os judeus, acabou. Agora eles estão no Velho Testamento, põem lá uma lente olhando para o Novo. Então eles vêm e param na cruz, Jesus morreu por mim. Mas eu tenho que fazer isso, pagar o preço, fazer aquilo, subir um monte, desce um monte, é isso, é aquilo, é a lei. Entende? Então eles não conseguem, a lente do Velho Testamento torna ele cego para o Novo Testamento. Então Paulo não ensinou nada, ele mostrou que eles cometeram um grande engano, que eles estavam aprisionados. E Paulo falou o quê? No verso 6 do capítulo 1, vamos lá. Admira-me que estáis passando tão depressa, verso 6 do capítulo 1, daquele que vos chamou na graça, eles foram chamados na graça para outro evangelho, o qual não é outro. E ele chama aqueles pregadores da lei do Velho Testamento que confundem a cabeça das pessoas, ele qualifica como perturbadores, olha lá. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele alerta, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesses, seja o quê? Anátema. Então, nós não aceitamos nada que não é o evangelho da graça de Deus. Entende? Então, quando você vê alguém na televisão, olha, põe um copinho com água aí, que a água vai ficar fluidificada. Está debaixo de maldição. Quando você vê distribuindo objetos orados, ungidos para abençoar o povo, ele está indo além do evangelho. Quando você vê gente na igreja trazendo a mentalidade do Velho Testamento, mandando as pessoas fazerem a mesma coisa, seja anátema. Nada pode, não interessa se você olha na televisão, está lá o templo lá com 10 mil pessoas, todo mundo assim, ó, se não vai pregar o evangelho, para nós não entra nada. Se vier não anunciando aquilo que Paulo ensinou, seja o quê? Anátema. E os Gálatas foram corrompidos, voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus, e se voltaram para a lei, tentando alcançar pela lei aquilo que foi dado de graça pela obra da cruz. Então, eles fazem o quê? Não, esse negócio que Paulo fala, só pela graça, não precisa de obras, não é bem assim. Você tem que crer em Cristo e voltar-se para a lei, praticar tudo aquilo, aí você soma com Cristo, aí você vai ser salvo. Engano, não tem nada que misturar. Não tem que misturar mais. Está bem claro isso na sua mente? Então Paulo vai escrever essa carta toda, trabalhando nesse pensamento, mostrando o grande engano. E Paulo fala, olha, se vocês quiserem ser justificados por obras da lei, vocês vão cair da graça. A morte de Cristo na cruz não teve valor nenhum para vocês. Até que nós chegamos nesse capítulo 4, né, nós já estamos há bastante tempo meditando nisso. Vamos ler de novo. Vindo, porém, verso 4, a plenitude do tempo, eu já expliquei isso, Deus enviou o seu filho, olha lá, ele nasceu de mulher, tem uma live com esse nome, nascido de mulher, nascido sob a lei. A última live foi para resgatar os que estavam sob a lei, e hoje nós vamos falar isso. Para que recebêssemos adoção de filhos. Se você chegasse para um judeu do Velho Testamento e falasse assim, eu sou filho de Deus, o que ele iria fazer com você? Ele iria te apedrejar, porque ele iria dizer, você está se fazendo igual a Deus? Quantas vezes Jesus se apresentou como filho de Deus, eles pegaram pedras para matar Jesus, porque está dizendo, você está se fazendo igual a Deus. Para o judeu da velha aliança, a mentalidade, dizer que era filho era uma afronta, era se fazer igual a Deus, era digno de morte. Mas na nova aliança, o Evangelho nos revela que nós somos filhos de Deus. Agora eu preciso identificar esse processo. O que precisa acontecer com uma pessoa entender
que vai me tornar um filho de Deus. Eu preciso entender isso. Hoje é fácil falar sou filho de Deus, mas no tempo da lei era você a ser apedrejado. Agora então vamos trabalhar na palavra, vamos lá. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então João capítulo de número 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 1. Eu já falei tanto sobre isso na minha vida, às vezes eu até canso, mas eu preciso continuar falando. Vamos ler o verso 11, 12, 13. Olha lá, veio, João 1, 11, veio para o que era seu. Quem eram os seus para que ele veio? Jesus era judeu, ele veio para o povo judeu. Até então ele veio exclusivamente para os judeus, ele não veio para os gentios ainda, porque o evangelho não começou. Veio para o que era seus, e o que os judeus fizeram com eles? E os seus não receberam, não acreditaram nele. Agora se abre um leque. Mas a todos quantos o receberam, foi dado um poder, presta atenção. Deu-lhes o poder de serem feitos. Eles não se fizeram, eles foram feitos. Serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, aqueles que acreditam no seu nome. E como é que eles vão ser feitos filhos de Deus? Os quais não nasceram. Olha aqui o nascimento. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas nasceram de onde? É um nascimento de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não nasceram normalmente como nós nascemos. A carne não pode produzir o Filho de Deus. Eles nasceram como? Nasceram de Deus. Então, quando eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, a fé é um dom de Deus, é pela graça. Então um poder se manifesta na minha vida. É-me dado por Deus um poder e Ele me faz um filho de Deus. Eu tenho um novo nascimento, eu vou nascer de Deus, Entende isso ou não? Todos quantos receberam, não é aceitar Jesus, levanta a mãozinha. Deu-lhes o poder, Deus deu-lhes o poder, é um poder de Deus que vem, serem feitos por Deus, filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, de um contato sexual de um homem e de uma mulher, mas é um nascimento que não é um nascimento dessa dimensão que o homem produz, é um nascimento que vem de Deus. Deus faz ele nascer numa dimensão diferente, um nascimento que vem de Deus. E para isso, vamos lá, João 3, já preguei umas 5.000 vezes sobre isso, né? Vamos mais uma vez, você aqui já me ouviu umas 3.000. João capítulo 3, você estava no capítulo 1, vamos ver a conversa de novo com Nicodemos, você nunca vai esquecer isso. Verso 1, havia entre os fariseus, Nicodemos era um fariseu, um homem que vivia dentro de uma disciplina da lei religiosa gigantesca. Um homem chamado Nicodemos. Qual a qualidade dele? Ele era um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então vamos pensar um pouquinho sobre Nicodemos, um dos principais, um homem com muito conhecimento da lei, que ensinava a lei, com um cargo eclesiástico elevadíssimo, pois ele era um dos principais, um homem que sabia tudo do Velho Testamento e ensinava. Ele vai ter com Jesus, e Jesus diz o que para ele? Olha lá, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que a mente de Nicodemos. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o que ele entendia de nascer de novo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, é o quê? Espírito. Então Nicodemos vai lá. Um homem que conhece todo o Velho Testamento, que conhecia Gênesis 3, a queda do homem, quando Deus disse para o homem, se comer desse fruto, vai morrer. E morreu. Conhecia tudo. Então Jesus fala, Nicodemos, você tem todo esse conhecimento, você é um dos principais judeus, mas você não vai entender nada a respeito de mim. Se você não nascer de novo, você nunca terá uma visão do reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Será que vocês entendem mesmo? Então, quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Você já sabe disso, a imagem e semelhança de Deus morreu, o espírito dele morreu. O homem se tornou oco, morto por dentro. A alma, que é a mente, vontade e emoções, e o corpo foram destruídos. O homem passou a ter um mundo emocional destruído, uma psicologia destruída, uma mente destruída. A carne dele se tornou o corpo do pecado, é um corpo que fica sujeito à enfermidade. É um corpo que vai se degenerando, enfraquecendo, envelhecendo e vai morrer. E alma e corpo se tornaram uma coisa tão destruídas que são contrários totalmente às coisas de Deus. Então o homem, ele passou a ser morto. Quando uma criança nasce, aquele anjinho, né? Nasce morta. Ela nasce uma alminha ali, um corpo. Mas espiritualmente morta. Todos os seres humanos que nascem normalmente, nascem mortos. Então, quando você estiver aí na rua, no mercado, você vê aquelas pessoas brigando, gritando, se xingando. Você está vendo um monte de morto naquela coisa toda que eles praticam, né? Quando você vê os governantes explorando, roubando a nação, propina para todo lado, mesmo sendo crente, e falar que é de Deus. Estão tudo morto. Vocês entendem ou não? Então você vive dentro de um cemitério, cheio de mortos. Você já enxergou isso? Né? Aquele estádio de futebol lotado lá, se tiver lá uma meia dúzia de crente, né? Ô pastor, quer dizer que é pecado assistir futebol? Não. É gostoso, eu só não vou lá uns 40 anos, não consigo. Né? Gostaria de ir ali na arena do Corinthians assistir um futebol, mas não me encaixo mais nessas coisas, mas é legal. Então está lá um estádio cheio de mortos. Entende ou não? Então quando se reúne com seus parentes, você gosta deles, né? Eu também gosto. Eles não entendem nada do evangelho. Olha, aqui estou no meio, num pequeno cemitério, porque eles estão todos mortos. Quando você está trabalhando, aquele ambiente de trabalho, tem gente muito boa lá, mas tem um monte de morto lá naquele meio. Você enxerga isso? Estão vivos, carne, mas mortos. Então o que é nascer de novo? É quando a pessoa crê em Jesus Cristo. Eu tenho outras pregações passadas que explicam minuciosamente isso. Quando ela crê em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, do relacionamento do pai e da mãe, mas eles nasceram de Deus. Então quando eu creio em Cristo, um poder de Deus vem sobre mim e me gera aquilo que era morto, aquele espírito que Adão perdeu, que morreu lá. Um novo homem brota dentro de mim, me nasce um espírito novo, um ser interior novo. É isso que Jesus diz para Nicodemos. Nicodemos, você com todo esse conhecimento, você ensina, você é mestre, todo mundo te respeita, você vai lá no templo e ensina, você é um grande personagem religioso, mas para você me entender, para você entender o que eu vim fazer, se você não nascer de novo, você está esperando o reino de Deus que foi prometido na velha aliança, não está, Nicodemos? Mas na tua cabeça o reino de Deus, o Messias vai aparecer com poder político, é um homem, vai nos libertar da escravidão de todas as nações, vai construir um grande exército físico e nós vamos reinar sobre todo mundo.
Mas o reino de Deus é uma coisa que vai vir dentro de você que ninguém vai ver. Se você não nascer de novo, mesmo que você conheça todo o Velho Testamento, não vai ver o reino. Então, quando eu criei em Cristo, aconteceu isso dentro de mim. Fui gerado por Deus, nasci do Espírito, sou uma nova criatura. Esse homem interior, ele tem olhos que consegue ver o reino. E o reino de Deus não é uma coisa externa. Conversava aqui com o Neivaldo antes de começarmos o culto. É uma coisa que é implantada dentro de mim, dentro de você. É uma coisa invisível. Vamos ler isso. Vamos ler Lucas. Vamos lá, Lucas. Capítulo 17. E vamos ler 20 e 21. Lucas 17, versos 20 e 21. Minha mão está escorregando aqui. Pera. Isso. Leia aí, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então, quem são os fariseus? São aqueles guardadores da lei, cheios de disciplina. Eles estão aguardando um reino físico, que se levantasse o Messias, libertasse eles do Império Romano, tornasse eles uma nação livre, edificasse um grande exército indestrutível para vencer todos os demais, e eles reinariam fisicamente e visivelmente. Isso era o reino de Deus na cabeça deles. Aí Jesus explica. Vou ler de novo o 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é uma coisa visível. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Então, o reino de Deus não é uma coisa que você vê. Você acha que toda essa igreja organizada, isso aí é o reino de Deus? Não é? Onde uma igreja que se tornou política, existe propina, exploram as pessoas, negam o evangelho, fazem coisas terríveis com o povo, né? Levam o povo a serem escravos políticos em nome de Jesus, não é? Você acha que isso aí é o reino de Deus? Lideranças fortes, não minha e nem do reino, da igreja organizada, manipularam as pessoas, exploraram as pessoas. Você acha que isso aí é reino de Deus? Não. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem vão dizer, olha o reino ali, olha aqui. Porque o reino de Deus, olha lá, está, outra tradução fala, estará dentro de vós. Então o reino de Deus, ele é instalado pelo conhecimento nesse homem que nasceu de novo, novo homem, o homem espírito. Se você nasceu de novo, você tem o evangelho dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Você está preso numa carne maligna, mas dentro de você existe uma orientação. O reino de Deus foi implantado dentro de você. Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, não é possível. Esse conhecimento que eu vim trazer, Nicodemos, é um conhecimento celestial de uma outra dimensão. Se você é morto por dentro, você não tem como entender isso. Você pode ser como você é, religioso, conhecer tudo na sua mente natural de religiosidade. Mas se não nasceu de novo, não vê. É por isso que você vê milhares de pessoas falando da Bíblia, mas uma minoria que entendeu o Evangelho da graça de Deus. Milhares de programas de televisão, gente que tem canal de televisão de noite, você vai lá, nas 24 horas, chamou todo mundo para fazer campanha, toque nas vestes de Jesus, mas não pregaram, não abriram os olhos de ninguém. Nunca falaram que nós somos libertos do império das trevas e transportados. Por quê? Porque não estão vendo o reino de Deus. Quem não enxerga o evangelho é porque está morto, não consegue ver. Só enxerga o evangelho aquele que é nascido de Deus. Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei, com qual finalidade? A fim, olha o projeto de Deus, de que gerasse um monte de filhos, fizesse nascer de novo um monte de filhos, nascidos do alto, que vão ver o reino de Deus.
Procura no Velho Testamento inteiro se existe esse ensino. Gosta de ficar no Velho Testamento? Mostra lá se alguma vez se falou sobre novo nascimento. Nascer do alto, nascer do Espírito. Mostra se na lei alguém falou sobre isso. Gosta de Moisés, o que Moisés entendeu disso? Nada. Gosta de Davi, Davi teve a visão de que dele viria o descendente, o Messias, e teria um reino eterno. Mas o que ele entendeu de nascer de novo? Porque não tinha esse ensino lá. Coisa de novo nascimento é coisa do Evangelho. Ser regenerado, nascer do Espírito, só é possível depois que Cristo morre na cruz, estabelece a nova aliança. Só nasce de novo quem é do Novo Testamento. Enxerga isso comigo ou não? Então, quando eu criei em Cristo, presta atenção, nascido no Espírito. Volta lá, João 3, volta. Vamos folheando a Bíblia. João 3, João capítulo 3, verso 6. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não tem problema se demora, não tem problema. Jesus disse o que para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Em verdade vos digo, respondeu Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora vamos aqui, para tirar uma dúvida aqui, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então o que é nascer da água? Para quem está no batismo de João, o batismo debaixo da lei, nascer da água, quando a pessoa é mergulhada na água, ela sai da água, nasceu da água. Entende? Então eles associam o batismo, você ser batizado na água, associam a salvação. Se a pessoa não é batizada, se ela crer em Jesus de todo o coração, e não passar por uma lavagem, um mergulho, ela não é salva, ela tem que crer e ser batizado. Não é? Agora essa água aqui não tem nada a ver com água de batismo, nem com água no rio, água no mar, ou a água num buraco dentro da igreja que vai afundar alguém lá. Essa água aqui é a palavra. Onde o senhor prova isso, pastor? Vamos lá. Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler ali. A partir do verso 22, está falando sobre relacionamento de marido e mulher. Vamos ler só o verso 25. Maridos, presta atenção, hein? Você já sabe. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Não vamos falar nada da mulher hoje, deixa só a bomba para o marido, né? Verso 26. Para que a santificasse, ela tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela... O que é aquela água lá, que não nascer da água e do Espírito? É nascer da palavra. O que a palavra faz? A palavra sim vai me lavar. Essa água normal, que a pessoa é mergulhada lá, é batizada, não serve para nada. Associar salvação a mergulhar alguém na água, elabora em grande erro. Então está aqui, por meio da lavagem da água pela palavra. Ele está dizendo que quando a pessoa vai aprendendo o Evangelho, ela é lavada do engano, da mentira. É como se tomasse um banho e toda a sujeira saísse dela. Agora volta lá em João 6, nós estamos lá. João 3, né? Então ficou claro que essa água aqui não é nascer de batismo. Vamos ler de novo aqui o verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, não entra. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é o quê? Carne, olha aqui. Quando eu nasci da minha mãe, eu nasci carne, mas nasci morto. Nasci morto para Deus, eu não tinha um espírito, eu estava morto. Era religioso, olha, eu nasci no catolicismo, eu participava das procissões, eu acendia a vela. Aí depois me envolvi com um amigo lá que foi para Macumba, eu fui um pouquinho para Macumba. Aí eu tinha uma tia, quando a gente ficava gripado, ela vinha com uma faca, passava assim, eu olhava assim, e fiquei um pouco espírita, né? Um pouquinho de tudo. Mas estava morto, eu cria em Deus, cria de acordo com aquela cabeça.
me ajoelhava no pé de uma estátua, beijava o pé, fazia sinal da cruz, né? Ia na água, punha água benta, né? Você sabe que o evangélico tinha inveja do católico. O católico tinha água benta, para eles ficar sem, virou água ungida. Na água benta era para você pôr na mão, fazer o sinal da cruz. Aí o evangélico quis ir além. Não, agora você bebe, passa na parede, joga no quintal, lava a casa. Eles foram além. Eles foram além. Mas era morto, fazia tudo isso, era morto. Você lembra do período que você não entendia nada de Deus e você era morto? Totalmente morto. Não tinha noção de nada. Não é? Mas quando eu nasci da minha mãe, nasci morto. Mas quando eu nasci do Espírito, eu criei em Cristo, eu nasci por dentro, nasci do Espírito. Agora eu sou Espírito. Então você, deixa eu falar isso com calma. Você é muito mais que esse corpo. Você agora é Espírito. Eu vou ter que fugir. Vocês me toleram um pouco mais? Você é muito mais que esse corpo. Você é Espírito. Vamos trabalhar em 2 pontos agora. Vamos lá. Nós lemos isso recentemente, esses dias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o homem interior. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número... Deixa eu chegar lá antes de você. Capítulo de número 4. Você já se cansou de me ouvir falar isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Verso 16. Por isso não desanimamos. A Paulo apresenta aqui os dois que nós somos. Os dois que nós somos. Presta atenção. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Existe um homem exterior? Existe. Então você é homem exterior e você também é homem interior. Olha lá. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então ele está dizendo, o nosso homem, o que é o nosso homem exterior? É a nossa carne, essa natureza caída, ela está se corrompendo, ela está ficando velha e vai morrer, ela está secando, ela está indo para a sepultura, não vai escapar. Mas está acontecendo uma coisa inversa dentro de nós, no homem interior, onde nós nascemos de novo. O homem interior se torna novo. O homem interior está se renovando, crescendo no conhecimento. Então você é homem interior, aí você vê o reino de Deus. O reino de Deus está onde? Na tua carne? Não. Está dentro de você, no seu espírito. Então no homem interior você está entendendo o Evangelho. Está na fé, salvo, liberto, justificado, indestrutível. Mas teu homem exterior está se corrompendo. Está envelhecendo, está localizando o seu homem interior, né? Agora vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Volta aí. Vamos ver, aqui era um problema eles estavam... havia pessoas na igreja de Coríntios que não acreditavam na ressurreição. Então Paulo começa a explicar que existe a ressurreição. Verso 42, vamos ler a partir daí. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha lá, semeia-se corpo na corrupção, olha o homem exterior, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em honra. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha lá. Se há corpo natural, existe um outro corpo aí, ó. Há também corpo espiritual. Para aí. Então, se eu tenho um corpo natural, que é esse aqui, então lá eu tenho um corpo espiritual também. Se existe corpo natural, entende ou não? Corpo natural existe. Mas aqui dentro também existe um corpo espiritual. É o homem interior, é o meu espírito, o nascido do novo, onde está o reino de Deus. Ele veio nos tirar de debaixo da lei para nos adotar, para criar essa situação, nos adotar como filho. Se existe corpo natural, existe um outro corpo que você não vê, um corpo espiritual. Olha lá, continua a leitura.
Mas não é primeiro o espiritual. Verso 46, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro é o corpo natural, está vendo? Depois é o corpo espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, olha, nascido da carne é carne. O segundo homem é do céu. O segundo homem. Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, olha o homem interior. Devemos trazer também a imagem do celestial. Então, se há corpo terreno, existe um corpo espiritual. Primeiro começa com a natureza caída, corpo terreno. Mas quem nasceu de novo, existe um corpo espiritual. Então, quando você morrer, essa carne vai morrer, você não vai morrer, o verdadeiro salvo não morre. Você vai sair como se tirasse uma rolha de dentro de você. A hora que esse corpo morrer, você vai sair, o corpo espiritual que estava preso, escravizado por essa carne, isso é um corpo espiritual, você vai ver a dimensão invisível cara a cara. Você vai ver o mundo eterno, invisível, que esses olhos não veem, essa carne não sabe como é que é. Para nós a morte é a maior alegria, o maior prazer, maior satisfação. Acho que lá nós vamos ser tudo pentecostal, vamos pular, gritar de tanta alegria. De tanta alegria, eu acho que eu vou dar tanta risada sem parar. Deve ser uma alegria tão gigantesca que acho que os primeiros dias eu só vou rir de alegria. Não vou conseguir nem falar. Se há corpo natural, então dentrinho dessa sua carne aqui, ó, existe um corpo espiritual, o homem nascido de novo, o homem espírito. Esse é o Filho de Deus. É a nova criação. É aí que está o reino de Deus. É para isso que Jesus morreu na cruz, nos tirou de debaixo da lei, para que isso pudesse acontecer. E eu já disse, no Velho Testamento não tem ensino de novo nascimento. Isso é coisa só do Evangelho. Se não nasceu de novo, não vê o reino, não entra no reino. Não vê e não entra, não adianta. Pode chegar para um crente que não nasceu de novo, falar das verdades da graça de Deus, ele vai falar assim, está amarrado, é do capeta, não pode ser. Ele não entende, ele está morto ainda. Não nasceu de novo. Se não nascer de novo, não vê e não entra. Não tem como, meus irmãos. Por isso é normal que a maior parte do mundo religioso despreza o Evangelho da graça de Deus. Odeia o Evangelho da graça, fala mal. Porque o Evangelho da graça de Deus destrói todo aquele conceito de lei, de obras, acaba com a religião. E é insuportável para quem é religioso ser ofendido, não é ser ofendido, entender uma verdade da graça, porque destrói tudo aquilo que ele creu. Ele não quer, ele quer viver agarrado naquilo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos na primeira, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 17. Que diz assim, eu espero um pouco para você achar e ler. E assim, se alguém está em Cristo, olha lá, nós estamos em Cristo, o reino está em nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, foi criado de novo. Aonde que ele foi criado de novo? Dentro dele. As coisas velhas, tudo que escravizava, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, as outras coisas se fizeram tudo novo. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Um novo homem, o homem, Deus está olhando só para o meu homem interior. O homem exterior já está liquidado, vai morrer, não escapa. Deus nem leva mais em consideração essa carcaça aqui. Para ele é assunto encerrado. A nova criação é o que é dentro de nós. Não é? Porque ele nos tirou debaixo da lei para que nós pudéssemos acontecer isso, ser adotados como filhos. Como filhos. Só na nova aliança é que você enxerga isso e tem essa visão. Então você é uma nova criatura. Entende? Eu preciso entender isso bem. Do lado de fora você continua com esse temperamento da carne, essas sensações. Só quem está bem maduro é que vai viver uma vida equilibrada. Conforme você vai crescendo por dentro, então a pessoa chega na igreja angustiada, depressiva, com pane disso, pane daquilo. Então ela quer uma coisa que vem e toca nela, não sinto mais nada.
engano. Aí ela vai passar por processo de cura interior, põe a mão na cabeça, sai demônio, que ela vai achar que é demônio, o mal-estar que ela sente na carne, tudo é diabo, ela vai estar no meio que só fala que é diabo, ela vai viver infernizada lá. Então a pessoa ela quer sair de sentimentos ruins, ela tem depressão, aí me arranca, a depressão arranca em nome de Jesus, passa água, passa óleo, ela vai passar anos fazendo isso, não vai arrancar nada. Como é que ela vai vencer isso? Conforme ela vai crescendo por dentro, presta atenção. A mente dela vai renovando, o homem interior vai renovando, o espírito vai crescendo, ele é indestrutível. Então esse conhecimento vai pondo em ordem, você vai descobrir, nossa, olha esse mundo de sentimentos que para mim era a maior realidade, eu tomava até remédio para dormir, apavorado. Conforme você vai crescendo por dentro, você passa a conhecer o seu homem exterior, ver os defeitos dele, a fraqueza dele, e você vai ver que tudo aquilo que você sentia faz parte do pecado, era o engano das tuas emoções, você estava destruído ali. Agora eu preciso ir crescendo por dentro, conforme eu vou crescendo por dentro no conhecimento, o homem interior vai acalmando aqui, o nervosismo já não é mais, aquele medo do escurecer, ficava apavorado com depressão, já não é mais. Olha a minha alma, tem depressão, olha o que vinha na minha cabeça, pensamento de medo, olha, eu tinha um problema na minha família, fiquei traumatizado. Olha como eu acreditava, parecia real. Agora meu homem interior vai crescendo, ele vai pondo em ordem. De dentro, vai te libertando devagarinho. Se você ficar em igreja de lei, não vai nunca enxergar isso. Vai se matar lá, vai ficar depressivo. Não vai entender nada, vai piorar. Toma um Rivotril de quanto? De 50, vai tomar de 100, vai tomar de 200. Porque é demônio, demônio, demônio. Você vai ser, ai demônio, eu sou um demônio, né? Conforme você vai crescendo por dentro, o teu homem interior, ele faz um raio-x do teu mundo emocional. Para e pensa no que eu estou dizendo. Acorda. Você vai ver que um monte de coisas que você tinha medo, depressão, a tua alma caída, ela precisa entrar em ordem. Como que ela vai entrar em ordem? Quando uma força maior do teu homem interior domina ela, de dentro para fora a coisa. Aí você vai entendendo as tuas emoções, teu mundo emocional, os teus temores, e eles vão entrando em ordem. Em ordem, a tua cabeça vai entrando em paz, você vai sendo equilibrado, tendo sabedoria de dentro para fora. Do reino de Deus, onde está o reino? De dentro para fora. E depois de um tempo que você está amadurecendo no Evangelho, você não está mais com medo de diabo, medo. Você vai entrando em paz, segurança, tranquilidade, é bom ser crente. Acabou a guerra, você não vai mais cantar, estou em guerra, na luta contra o mal eu estou em guerra. Não, acabou a guerra. Acabou esses problemas, você está, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá uma falsa paz, né? Então, deixe-vos a paz, você já está nessa paz? Graça, paz, graça e paz. Olha lá, olha o duetozinho, graça e acabou a guerra. Eu não estou mais tumultuado com aqueles turbilhões emocionais, fui curado de dentro para fora. O reino está dentro de mim. Onde é que eu nasci de novo? No Espírito. O Espírito vai dominando o homem exterior. Aí você vai ver como é bom viver. Aquela mentalidade de que para mim ser evangélico eu tenho que sofrer, eu estou me estendendo muito, tenho que viver sofrendo, pagando preço, tudo ruim, brigando, em guerra, é bomba aqui, bomba ali, é família. Vou ter um derrame assim, gente. Tudo aquilo era um produto de uma mente caída que não entendia a verdade e da morte. Quando eu nasci morto. Agora isso é em um dia, por isso que eu falo para você, você tem que se aplicar. A gente leva tudo a sério nessa vida. Quando se trata das coisas de Deus, a gente é lerdo, folgado, indisciplinado, tudo é difícil, né? Quando vou brincar, os que não vêm mais aqui, eles vão ouvir, porque eu sei que eles me assistem. O culto à noite, que legal, mudou para de manhã. Mudou à noite, não vou mais na igreja, que desgraça. Tudo sem disciplina, sem sabedoria, tudo dificuldade, tudo amarrado.
tudo, ai, comida. Vocês estão entendendo? Tudo preso no homem exterior. Eles vão ouvir falar, ai, está amarrado. É capaz de já estar falando amarrado eles. É capaz de ele já estar falando amarrado. Voltaram para trás. Entende? Então, pega isso para finalizar. Pega isso na sua mente. Quando você vai crescendo por dentro, o homem interior ele vai se robustecendo, ele vai pondo em ordem o teu mundo mental, o teu mundo emocional, você vai entrando na paz de Deus que guarda a tua mente, de dentro para fora. Então, eu não vou me estender mais, mas vamos lá. Vamos lá terminar onde começamos. Gálatas capítulo 4. Vamos ler o texto de novo. Verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei. Com qual finalidade? Para que recebêssemos adoção de filhos. Para que recebêssemos o quê? Para que pudéssemos ser adotados como filhos, sair da morte, nascer do alto, nascer de novo, ser a nova criatura, o reino ser implantado dentro de cada um de nós. Então, se não houvesse esse processo todo, fim da lei, fim do cativeiro, mudança de tudo, instituição da nova aliança, o pagamento dos pecados, o sacrifício perfeito, o sangue derramado, não poderia ter essa possibilidade de se nascer do alto, nascer de novo. Isso só acontece no Evangelho da graça de Deus. Está definido isso? Agora, olha como vai ser importante as próximas pregações. Depois ele fala assim, vou ler o 5 de novo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora que eu sou filho, o que Deus vai fazer? E porque sois filhos, enviou Deus, veio um personagem morar dentro de mim. Deus vem morar dentro de mim. E porque sois filhos, enviou Deus ao meu coração o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo. Aí eu posso dizer, Deus é meu Pai. Porque eu sou filho, o que Deus vai fazer? Ele vem me fazer templo, vem morar dentro de mim. E agora eu posso dizer, Abba Pai, Deus é meu Pai. E olha outra. Agora ele mostra quem é o filho, De sorte que já não és escravo. Ah, pastor. Deus não tem filhos escravos. Olha que lindo. Vai procurar isso na velha aliança, não existe. Vai lá procurar na lei. Todo mundo era escravo. Davi era escravo. Moisés foi escravo. Os profetas, Eliseu, Elias, um foi arrebatado, outro foi morto. Elias foi no carro de fogo. Era escravo. De sorte que já não és escravo. De sorte. Deus tem filhos escravos? Sui. Tem demônio em mim. Você não vê isso direto. Todo final do culto, sai, sui. O cara fica até assim. No final você nem vê mais o que ele está falando, que é só parece um boi. De sorte que já não és escravo. De sorte, você é filho. Você não é escravo, você não precisa de libertação, não precisa de agorado, não precisa de rosa. Não é escravo. Foi liberto. De sorte que não és escravo, porém filho. E sendo filho é mais uma coisinha ainda. Você vai herdar a maior riqueza do universo. Você é um herdeiro de Deus. Quantas coisas ricas Deus tem? Você também tem tudo isso junto com Ele. Você é um herdeiro de Deus. Recebe a palavra de hoje? Amém. Então vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela breve oração. Vamos orar. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós te adoramos profundamente. Deus da verdade, que abre os nossos olhos. E nós te adoramos e queremos pedir, Senhor, que aqueles irmãos queridos que vão ouvir esta palavra, que eles tenham revelação desse arroz com feijão, Senhor. Que os olhos de todos sejam iluminados
pelo Espírito que habita dentro deles. Nós acreditamos profundamente que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.